E por que tu foi convencido? Obrigado pela pergunta. Até me ajudar na cadeira aqui, né? E é isso que eu ia entrar justamente nesse sentido. Cara, eu tenho um relato histórico. Imagina, por exemplo, se eu digo assim, galera, tem uma bomba debaixo da mesa aqui. Tem uma bomba. O que é que você faz alguma coisa com isso? Você averigua se a bomba tá mesmo, ou você confia no que eu tô dizendo. Eita, o Iago é uma fonte confiável, ele não ia dizer isso só de sacanagem, e a gente confia na fonte, né? A gente, quando recebe uma informação, a gente faz alguma coisa com ela, geralmente. Eu tenho um documento. Esse documento foi escrito por alguém, sobre outro alguém, não é? Esse documento é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento fala que teve um caba que nasceu, viveu, fez um monte de coisa impossível pro ser humano, ressuscitou morto, curou aleijado, pregou o evangelho pros pobres, é o que tá escrito lá, não é? E esse cara dizia que era Deus. 4 livros diferentes. É, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 relatos do Evangelho, que apresentam Jesus de uma perspectiva complementar, mas o Mateus está mais voltado para convencer os judeus, João mais voltado para convencer os gregos, Lucas fala um pouco mais do aspecto dos ensinos de Jesus, Marcos da história de Jesus. Então existe motivos para existirem 4, representam perspectivas um pouco a públicos diferentes, digamos assim, né? Então a gente tem esses evangelhos dizendo isso. Fora Paulo, fora Pedro, fora os apóstolos que escreveram outras coisas e tal. Um outro documento histórico que cita um Jesus que existiu e tudo mais. Então a gente tem esses relatos. Esses relatos foram escritos para dizer que teve um cara que dizia que era Deus, que ele ia levar os meus pecados, que ia me juntar com Deus, que ia limpar toda a maldade do meu coração. Eu ia continuar sendo um pecador miserável, mas que por causa da justiça dele, eu ia poder ser unido novamente ao Senhor. É isso que o cara disse. O cara morreu e ressuscitou para provar isso. É o que o relato diz. É um relato que, se eu acreditar nele, eu tenho que acreditar que Jesus é Deus, que Deus é pessoal, esse negócio todo que a gente está conversando. Se eu acredito no relato, como está lá, eu preciso acreditar no cristianismo corrente, né, e ortodoxo. A não ser que eu tente... não, mas o relato talvez não signifique isso. E esse eu acho que é o problema. É mais coerente para mim ser um cristão e crer na Bíblia de forma tradicional, ou ser um ateu, mas achar que a Bíblia é falsa. Ponto. Entendeu? Tentar olhar pra Bíblia e dizer, não... Não, ou então, pode ter o meio do caminho? Então, o meio do caminho pode ser... Eu acho que a Bíblia é valiosa. Eu acho que culturalmente ela representou uma crença de um tempo e tal, mas eu não creio nela. Também é uma possibilidade. Tentar reinterpretar a Bíblia para significar alguma outra coisa diferente, um Jesus que na verdade era, mas não era... Isso é usar o texto como quiser. Eu acho que isso a gente não consegue fazer de uma forma que respeite o texto e a arte da interpretação. Mas a gente lendo a Bíblia, a gente... modernamente agora vendo, a gente consegue perceber que tem muita coisa ali que não é literal. Por exemplo, a própria parte do... Não sei, é que eu não conheço muito, não sei, mas a parte do camarão lá. Não coma camarão porque essa é uma abominação e tal. Camarão não é uma abominação, tá ligado? Então, dentro das leis judaicas alimentares, né, existiam os animais puros e impuros, e muitos vão argumentar que as leis dietéticas dos judeus eram para proteger de certas doenças e tal. E os animais impuros eram animais que mais comumente davam doenças também. Mas é porque você acha que isso é uma coincidência? Então, a lei mosaica, ela tinha uma função também de criar um padrão de impureza cerimonial. O que era isso? Era para criar rituais de purificação, que eram externos, lavagem de mãos, raspar o pelo, não sei o quê. Mulher menstruada, você não encosta na mulher quando tá menstruada, não pode tocar em cadáver, senão tem que fazer um ritual de purificação. E isso tinha todo um objetivo de apontar para a impureza do homem, para que os judeus entendessem, através da ritualística, que a gente estava constantemente impuro. Para quê? Para apontar ao homem a ideia de que ele precisava de que alguém o purificasse, que era justamente o Messias que viria, que seria Cristo e tudo mais. Então, o simbolismo disso tudo, e que muda, hoje a gente pode comer camarão tranquilamente no cristianismo, né? Mas havia um momento histórico em que Deus cria um ambiente ritual para transmitir uma expectativa de pureza que havia de vir. Sim, mas aí tá claro que na Bíblia tem alegorias ou tem coisas que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Entendi. Há uma literalidade, mas talvez alguns pudessem. Há um símbolo em cima daquilo, entendeu? Entendi. Mas é claro que aquele símbolo tá lá pra um propósito maior. De comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? Não, né? Então, não pode... As questões das histórias de Jesus não pode ter algo assim também? Então, quando a gente... coisas que, tipo, estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar pra galera, tá ligado? Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha pra questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim.